Zoro vs Minatsujuro finalmente é real. Os dois titãs entram em confronto, mas dessa vez o geriátrico da espada está com a vantagem. Ao mesmo tempo que esse incrível duelo acontece, do outro lado da ilha uma poderosa vice-almirante aparece ao ponto de conseguir nocautear um gigante. Pelo menos uma se salva no meio de todos esses incompetentes. E por fim, e não menos importante, a grandiosa mensagem do Dr. Vegapunk é parada de maneira brusca. Enquanto algumas coisas chegam ao fim, outras estão prestes a começar. Afinal, o momento do clã de se reunir está aqui. Finalmente chegou aquele momento da semana onde nós não precisamos mais esperar. O que significa que o novo capítulo de One Piece acabou de sair e o seu nome é Mo. Não de amor, não de paixão, afinal, alguns dias atrás, ontem, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, foi o dia dos namorados. Mo é um caractere japonês que é a última coisa que o Dr. Vegapunk foi capaz de falar. E é sobre isso que nós iremos discutir durante essa análise maravilhosa. Então, pra você que já me conhece, pra quem já faz parte da tripulação, deixa o like, mas se você não fizer, já clica no botão de se inscrever e no do sininho pra não perder nenhuma novidade relacionada ao mundo dos animes, One Piece, Jujutsu Kaisen, e por enquanto é isso aqui que a gente tem no canal, mas depois a gente vai ter mais. Já faz isso daí pra se fazer parte, porque agora, pessoal, capítulo 1117 vai começar com gosto. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu me senti tão motivado após ler um capítulo que eu precisei relê-lo algumas vezes para pegar diversos detalhes. E um dos que eu deixei passar das primeiras vezes que eu realizei a leitura foi logo no nosso primeiro quadro, quando nós vemos os piratas lá em Hachinosu enlouquecendo com a mensagem do Vegapunk, quando o velho disse que há muito tempo atrás todas as cidades pareciam ser feitas de ouro. Nós vemos até mesmo esses figurantes em primeira mão querendo afundar 200 metros no oceano para ir tentar conquistar esse tesouro. Alguns até pensam que pode ser o famoso então One Piece. Até uns começam a questionar se existe navio no mundo com tecnologia capaz de fazer as pessoas alcançarem essa profundidade. Em contrapartida, alguns outros piratas começam a perceber que é tão complicado que é muito mais fácil eles criarem uma aliança com tritões que na verdade são sereias. Inclusive você ganha uma paixonite de presente logo por assumir essa opção de desvendar os 7 mares. Mas prestem muita atenção nas pessoas que estão passando por trás, figurões que conhecemos desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto arco. Olha só, logo na direita aparecendo no primeiro quadro, nós temos Don Krieg. Ele está vestindo a parte superior da sua armadura, dá pra vermos e distinguir a bandeira da sua tripulação, mas agora ele está meio bad boy, com o cabelo um pouco mais longo e um óculos escuro só pra dizer que é do rock. Ao lado dele também, no fundo, nós vemos os seus grandes aliados, Gin e Pearl. Sinceramente, quando eu tinha comentado com vocês em alguns shorts há muitos meses atrás de que Don Krieg voltaria a aparecer e seria importante, eu não imaginava que seria importante ao ponto de ele aparecer lá em Hachinosu, na Ilha Pirata, onde o Yonkou Master of the Teeth controla. Se ele vai fazer alguma coisa, eu não sei, mas que aparentemente ele tem essa capacidade, sim, ele parece que ficou uma sorte de alguma maneira. Seguindo para o meio da Grand Line, nós vemos Mont Blanc Cricket e a Aliança Surayama. Eles estão em um navio aparentemente se divertindo quando o Cricket tem a brilhante ideia de propor que eles vão atrás desse tesouro para parecer que é um romance muito maior do que Noland há tantos séculos atrás. Se ele vai ser capaz de fazer isso ou não, eu não sei, mas que uma nova era pirata está começando. Vocês estão percebendo que da mesma maneira que quando o Rod fez um anúncio sobre o One Piece, todo mundo começou a girar, vai acontecer aqui a mesma coisa, porque esse anúncio do Vegapunk não só mexe com a vontade e o sonho das pessoas, mas com a sobrevivência dela. Afinal, se o nível da água subir, todos morrerão. E claro que vão ter também idiotas como aqueles lá em Hachinosu que só querem afundar e pegar o ouro que está nas profundezas do oceano. Seguindo para a próxima página, nós estamos sendo levados para o Hospital Geral da Marinha, onde algumas pessoas muito conhecidas que até um tempo atrás estava quebrando pau com outras pessoas também conhecidas e poderosas estão repousando depois desse pau que foi quebrado. Literalmente são os agentes da SWORD. Sinceramente, depois do que aconteceu ali, eu nunca imaginei que eles teriam a pachorra de voltar para algum quartel-general e muito menos usar as instalações da Marinha para se curarem. Nós vemos lá Kobe, Hibari, Kujaku, Prince Gruss, Hermepo e também é mencionado que o capitão DX Drake está de volta da sua missão de Wano. Aparentemente o atual herói da marinha, Kobe, não está entendendo o que está acontecendo, mostrando a sua similaridade e a sua relação que ele pode vir a ter com o futuro rei dos piratas, Monkey D. Luffy, que possivelmente também nem tá mais prestando atenção na mensagem do Vegapunk. Assim como o seu antigo amigo e rival, Kobe não faz ideia do que vai acontecer. E é por isso que ele pergunta para o Prince Gruss quais são os impactos dessa mensagem para eles. A resposta do Gruss é de positivo.
objetivo. As coisas meio que vão acabar mal pro lado da Sword, só que ele não sabe mensurar que tipo de impacto realmente vai ser o final. Aí Kujaku olha pra eles e diz que finalmente chegou o momento deles, ou seja, da Sword, de agir. Então aqui nós temos uma janela muito importante do papel da Sword. Quem é que é o líder, quem criou essa organização? Será que foi o vice-almirante Garp? Será que essa maneira de agir da Sword é ir atrás do Garp de alguma maneira para trazê-lo de volta? E assim, eles conseguirão fazer meio que uma lavagem no governo mundial? Afinal, o papel da Sword, para aqueles que não lembram, não é só ficar atrás dos piratas, mas sim ficar de olho na corrupção dentro do próprio governo. Continuando no quadro a seguir, nós temos a pessoa que acabou de ser mencionada, ou seja, Capitão Drake, que aparentemente poderia ter ido de vala lá em um ano e não teria lugar melhor para ele morrer, senão lá, afinal, lá tava meio que o parque dos dinossauros e ele é um alossauro. Tudo bem que é o tipo de dinossauro mais bizarro que a gente já fez ou que já Oda já imaginou, mas tá aqui, vivo, cheio de ataduras e possivelmente estar pensando na sua próxima estratégia. Ele está bem sério, escutando a conversa de todos aqueles que estão no quarto ao lado. Continuando, para a gente terminar essa sequência dos marinheiros bonzinhos, nós vemos o vice-almirante Smoker dirigindo sua motoca de fumaça no meio do oceano. Ideia essa que ele pegou de uma velha pessoa que chegou a ter uma patente mais alta do que ele e que dirigia uma bicicletinha também no meio do mar. Só que agora ele tá meio bad boy, parece até que é muito poderoso. Ao ser considerado um vice-almirante, significa que ele pode utilizar haki. Só que essa patente parece até que, se a gente não tivesse visto Egghead, ele seria forte o suficiente para bater de frente com pessoas como o Chapéu de Palha, mas na verdade ele tomou foi uma bela de uma surra durante o arco de Punk Hazard. E depois que nós ficamos vendo realmente o verdadeiro poder dos vice-almirantes, agora durante a Ilha do Futuro, nós ficamos percebendo que todos são inúteis praticamente, não em relação ao mundo de One Piece, mas em relação aos oponentes que agora eles precisam enfrentar. Smoker liga via Dendemushi para Tashigi perguntando onde ela está, e ela responde que também está no Hospital Geral da Marinha, provando assim que também o vice-almirante está se dirigindo para esse local, fazendo assim com que a reunião dos bons moços marinheiros tenha o seu lugar, e a próxima missão deles, muito provavelmente, terá algo a ver com a corrupção do governo. Afinal, eles são da Sword, embora o Smoker não seja propriamente dito da Sword ainda. Continuando então, voltamos para a reação das pessoas à mensagem do tio Vega. Lá, ele continua dizendo que o seu conhecimento a partir daquele momento é meio fragmentado. Então, se ele continuar falando, ele tem medo que tudo que possa sair da sua boca pode ser apenas especulação teórica. Enquanto o cientista continua com esse lero-lero, nós vemos o grupo da Nami olhando para o Frontier Dome, vendo a barreira sendo completamente desativada e eles estão meio que prontos para zarpar. Não só a Nami está pronta, como também vemos o Chopper, o Sop, Lilith e Brook junto dela. O esqueleto do Chapéu de Palha diz que o nível de cola está ok e quando eles quiserem, eles estão prontos para darem o coup de bust. Só faltam duas pessoas, que são Jinbe e Zoro. Ao mesmo tempo também, ao olhar lá de cima, Lilith menciona que tem vários navios da marinha indo diretamente para onde eles irão pousar. Em relação ao Jinbe e ao Zoro, por mais que eles tenham realmente demorado para se juntar ao resto da tripulação, agora eles parecem estar indo para o caminho certo. Afinal, tudo de ruim acontece por onde o Zoro está passando, e é isso aí meio que realmente tá rolando nessa situação, porque a mensagem que ele passa para Nami é que eles estão indo pro canto certo, perseguindo um tal de monstro que também está indo exatamente para onde eles estão indo. Por mais que a tripulação em um primeiro momento não acredite no que ele está falando, alguns momentos depois nós vemos que esse tal monstro na verdade era o Gorosei Ithenberon Vinatsujuro, o famoso cavalão Bakotsu da espada de madeira. Ele tem um só objetivo. Aparentemente, ele quer destruir o Sanigou para impedir a fuga dos Chapéus de Palha. E é para isso que ele vai completamente com sangue nos olhos em direção ao navio. Ao pular, ele se prepara para utilizar algum tipo de técnica que com certeza partiria o Sunny em dois. Porém, as coisas não ficariam assim. Claro que todos os Chapéus de Palha estão assustados ao ver esse Gorosei em sua frente, mas Jinbe rapidamente utiliza uma nova técnica. Fishman Karate Jujutsu Katagurama. Com isso, ele consegue atirar o Solador a uma velocidade extrema, permitindo assim com que Zoro chegasse a tempo de interceptar o ataque do Gorosei, utilizando o seu Nitoryu Hashomon. E nessa cena, o que todos estão sonhando por muitos anos, finalmente
aconteceu. O confronto entre Itamberon Vinatsujuro e Roronoa-Zoro está aqui. Claro que o ancião não tomaria esse ataque diretamente, então ele bloqueou a investida do Zoro. Porém, pessoal, nesse quadro, muitas coisas estão implícitas. Muito possivelmente a maioria de vocês que já me acompanha há muito tempo percebeu que em uma teoria que eu fiz há meses, eu acho que mais de um ano atrás, eu falei que Itamberon Vinatsujuro seria um oponente anterior ao Mihawk que o Zoro precisaria enfrentar. E outra coisa também que se confirma nesse capítulo é mostrada na cena a seguir. Enquanto os dois colocam força e haki nos seus ataques, nós vemos diversos raios negros saindo ao redor deles, comprovando assim que foi um embate entre Haoshoku, vulgo haki do rei. Também, ao mesmo tempo que os dois cruzam suas espadas, eles falam Kitetsu. Logo após essa constatação, o impacto do ataque foi tão grande que fez com que os dois fossem jogados para longe, porém Jinbe consegue segurar o Solador. Então nós vamos voltar agora para a análise diante desse quadro pequeno, que só foi muito possivelmente o primeiro ataque que os dois trocaram. Vamos lá, o que é que foi comprovado? Os dois falaram Kitetsu. As espadas do Zoro nós já sabemos, Enma, Sandai Kitetsu e Wado Ichimonji. Para poder bater de frente com o Gorosei, nós conseguimos ver os detalhes claramente das espadas que o Zoro utilizou, sendo essas a Sandai Kitetsu e a Enma. Do outro lado, o Gorosei só tem apenas uma. Então por que será que o Zoro junto do Itamberon falou Kitetsu? Nós temos aqui a prova de uma teoria que não era mais tão teoria, era meio que óbvio de acordo com tudo que nós vemos, até mesmo a bainha da espada, o medalhão que tem, a empunhadura, tudo comprovando assim que a espada que o ancião utiliza é a Shodai Kitetsu, a lâmina amaldiçoada de grau supremo. Essa é uma lâmina que tá no mesmo nível da Ace do Roger, Yoro do Mihawk e até mesmo Murakumogiri do Barba Branca. Fora que agora, lá em um ano, nós vimos onde é que está a Nidai Kitetsu, que era aquela espada que o Luffy estava utilizando e carregando por aí, fingindo ser um espadachim. Continuando, depois que o Jinbe segura o Zoro, o Solador dá a ordem para que todos que já estão lá em cima partam, porque de alguma maneira ele e o Jinbe darão um jeito de subir a bordo posteriormente, provando assim que o confronto entre ele e o ancião continuará no próximo capítulo ou nos próximos capítulos, digamos assim. Só que nós temos um ponto, como eu falei lá na introdução, que eu falei que o geriátrico da espada levaria melhor, é um ponto muito crucial, porque se nem mesmo o Luffy, que tá com a sua fruta de Nika despertada, conseguiu causar um dano permanente nos Gorosei, eu acho que o Zoro, depois de ter lutado contra Rob Lucci e ter passado por diversas situações, também não terá essa capacidade nesse momento. Então não será um confronto definitivo e com certeza a vantagem tá na mão do Vinatsujuro. Então possivelmente eles farão alguma manobra para conseguirem fugir e embarcarem no Sunny, e sim, no futuro próximo, eles voltarão a se enfrentar com tudo quando o Zoro já souber como ferir permanentemente os Gorosei. Continuando, nós somos levados para a costa nordeste, onde nós temos o navio dos gigantes de Elbaf. Lá, a Bonnie está se perguntando aonde que está o Chapéu de Palha, e ela já está junto do Sanji. E eu digo o seguinte, eles estão sendo rodeados por diversos marinheiros que a Lilith viu lá de cima, que é justamente onde o Sunny Go vai pousar para as duas embarcações continuarem em seu caminho. Aparentemente os marinheiros não querem deixar ninguém passar, mas o Capitão Monkey D. Luffy dá um grito que todos escutam, dando a ordem para todos começarem a embarcar e seguirem a rota. Ao mesmo tempo que o protagonista dá esse grito, nós vemos Dory e Brog também dando ordem para Oimo e Kaishi para eles saírem o mais rápido possível da ilha. E então, os gigantes são mostrados mais uma vez dilacerando toda a frota da marinha em uma grande página belíssima, onde alguns instantes atrás os próprios marinheiros estavam dizendo que os gigantes não passavam de fósseis da antiguidade, que eles jamais perderiam para velhos como esses, e assim, eles estão ignorando completamente o fato de que os gigantes vivem mais do que os humanos e que eles estão meio que no auge das suas forças. Ou seja, marinha, não é mesmo? Eles são completamente incompetentes em tudo que fazem, afinal é difícil ver realmente um marinheiro conseguindo levar a melhor em relação a alguma situação. Mas, obviamente que eu seria refutado logo na página a seguir, onde nós vemos duas vice-almirantes chegando para causar realmente um verdadeiro impacto e fazer com que essa luta mudasse de perspectiva. Estou falando delas. Primeiro, a usuária da fruta da sentada, a velhinha Bluegrass, que tem o poder de controlar tudo aquilo que ela senta, ou seja, ela está montada em um Sea Beast Weapon e faz com que essa criatura utilize um raio laser no barco dos gigantes. Isso com certeza pegou o Kaishi desprevenido porque fez um belo de um buraco no navio. Mas o que ele também não esperava é que a outra vice-almirante Doll apareceria utilizando e revestindo Busoshoku em seus punhos e usaria a técnica Rock'n'Roll Blaster e daria uma bela de uma surra em sua cara, fazendo com que ele realmente sofresse dano. Ou seja,
de todos os vice-almirantes que nós vimos até aqui, tivemos aquele que foi derrotado pelo Franky com um único ataque. Doll e Bluegrass foram as únicas que causaram algum tipo de impacto nessa batalha. E eu digo mais, se Vinatsu-Juro não tivesse ido atrás do Sunny Go e tivesse ficado aqui, possivelmente toda a frota dos gigantes mais a Bonnie teria sido morta, e só quem sobreviveria provavelmente seria o Sanji. Diante desse poderoso ataque utilizado pela vice-almirante Doll, a moral dos marinheiros é mais uma vez levantada e eles querem continuar atacando o navio para que nenhum dos gigantes escapem. Porém, logo embaixo, na cena a seguir, nós vemos o nosso querido Luffy olhando para trás e percebendo que o grande javali tinha parado de os perseguir. Contudo, ele não faz ideia quanto tempo faz desde que o Walker sumiu. E o melhor de tudo é que não é só ele, porque quando nós vemos a cena ampliada, Luffy está em cima da cabeça do Dory e ao lado dele, Brog também se pergunta: uou, que bom que o javali sumiu, agora nós só podemos embarcar e ir embora. E eu ainda falei no início do vídeo, vocês realmente acham que o Chapéu de Palha estava prestando atenção no discurso do Vegapunk? É óbvio que não. Nem ele, nem esses dois gigantes. Eles só estão se divertindo, pra variar. Porém, uma pergunta fica no ar por parte do Dory. Para onde será que ele foi? E temos a nossa resposta na sequência. Saturn, Valkyrie, Mars, Jupiter, todos estão rodeando o robô gigante. Mas antes de nós analisarmos a última frase do Vegapunk, nós vemos que o ancião Mars reconhece rapidamente esse robô gigante, essa lata velha que está diante de si. Ele reconhece que, sem nenhuma dúvida, esse foi o Gigante de Ferro que invadiu Mary Joyce há 200 anos atrás. Ao longo de Egghead, isso não tinha ficado dúvida, nós já sabíamos. Mas ver realmente que os Gorosei, pela primeira vez, estão vendo esse robô gigante que está tempo circulando a ilha e eles não tinham percebido, me faz pensar que talvez eles tenham um pouco de Luffy dentro deles. Afinal, como é que eles não perceberam essa criatura utilizando o seu haki da observação? Será que só funciona com criaturas vivas e isso comprova que esse robô não está vivo? Mas como é que ele se levanta aos sons dos tambores da libertação? Mais mistérios deixado por Oda a nós. Afinal, nós só poderíamos responder depois quando descobrirmos se ele realmente foi destruído. Porque, preste atenção, na mensagem final do Vegapunk ele diz o seguinte, que existe uma última mensagem que ele deve falar. Afinal, espalhados ao redor do mundo, para aqueles que têm o dia em seus nomes, todos vocês precisam... No momento que essas palavras estão sendo proferidas, nós vemos a reação de pessoas poderosíssimas. De um lado, Monkey D. Dragon com uma expressão pesada, como se já soubesse o que o Tio Pan queria falar. Ao lado, temos o Sabo, o braço direito do Dragon, lembrando do Ace e do Luffy. Também continuando, temos o Capitão Kobe, que pensa diretamente no Chapéu de Palha e no Vice-Almirante Garp. Do outro lado também, nós vemos a pessoa que está mais desaparecida de todos. Ele colocou todos os membros do seu bando para trabalhar, mas ele mesmo desapareceu depois da luta contra o LOL. Barba Negra, Masharu de Teach olha para o lado como se estivesse sendo chamado. E por último também, nós mencionamos ele, temos o Beppo falando capitão, ou seja, Trafalgar de Waterloo. Se o Beppo está aparecendo aqui também cheio de bandagens e sendo curado e está mencionando o nome do LOL, temos a confirmação de que, junto do seu capitão, eles conseguiram fugir e chegaram ao local seguro, onde possivelmente eles estão sendo tratados nesse momento. Contudo, pessoal, nós ficamos apenas com a reação dessas pessoas, porque na sequência o ancião Walker, em sua forma de javali, utiliza seu poder esmagador para atacar o Gigante de Ferro, que sai voando prontamente e cai na terra como se fosse apenas sucata. Nesse exato instante, ecoando a mensagem do Vegapunk, todos os D devem... A mensagem é cortada. Todos ao redor do mundo ficam surpresos, até mesmo Morgans Vivi e o Aporo ficam surpresos porque queriam saber o que o Tio Punk revelaria a seguir. E obviamente que o Saturn e o Mars se perguntam, será que a transmissão parou? Quem fica feliz é apenas uma pessoa que até fica de joelhos relaxada. Essa é a York, a causadora de todo esse conflito. Se sentindo relaxada e suspirando, ela fala, sim, a transmissão foi interrompida. E aqui, pessoal, nós temos algumas coisas para analisar. Começando do robô gigante, confirmando, assim, não só a teoria, como também o fato de que a York já tinha mencionado que o Dendemushi de transmissão estava dentro do robô gigante, ou era realmente o robô gigante, depois do ataque do ancião Walker, cessada a transmissão. Será que agora que o seu papel de transmissor foi terminado, foi finalizado prematuramente, ele vai se levantar e se tornar um guerreiro que atacará os Gorosei, revelando assim, quem sabe, algum segredo do século
veículo perdido ou algum tipo de arma que será capaz de feri-los? Eu não sei. Fica aí o questionamento para todos os leitores e todos os fãs, assim como eu, vamos raciocinar e ver se faz algum sentido ou se ele realmente vai virar sucata e não vai mais se mexer. Afinal, o Luffy também não está mais na sua forma do Gear 5, os tambores da libertação não estão mais entoando, então agora ele pode voltar a ser apenas ferro velho. Do outro lado, nós temos agora também a mensagem do Vegapunk que foi interrompida. Todos de vocês devem realizar alguma missão. Então essa mensagem também comprova que todos os estudos do Vegapunk o levaram para um resultado final. Qual é o verdadeiro papel do clã D? Quem são eles e qual é o seu objetivo e o seu vínculo com Joy Boy? Partindo de uma análise super simplória, a única coisa que me vem à cabeça nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo é que todos vocês devem se reunir para trazer o alvorecer do mundo sob uma única bandeira. Afinal, nós temos aí já circulado que dia há muito tempo significa 2. Não, tô brincando. Tem muita teoria rolando que é óbvio que significa dawn, ou seja, amanhecer. Para todos que leem a versão em inglês e em japonês, nós percebemos que alguns dos ataques do Luffy têm dawn em seu nome. Então, metralhadora do amanhecer, bazuca do amanhecer e por aí vai. Meio que confirmando prematuramente o significado dessa palavra. Então, talvez essas pessoas que serviam a Joy Boy ou eram aliados do antigo Guerreiro da Libertação resolveram colocar essa letra para poderem passar para seus descendentes essa missão e que em um futuro muito distante essas pessoas também pudessem se reconhecer justamente por essa característica. Essa é a teoria que eu fico e que eu trago para vocês. Será que eles vão se reunir e vão lutar contra o governo mundial? O que talvez nos levaria também à possibilidade do Tite se juntar contra o Luffy, o que eu acho muito bizarro disso acontecer. Eu prefiro dizer que, ao mesmo tempo que a maioria dos dias são realmente o amanhecer, o Tite, ele é a escuridão, ele é o anoitecer, também é conhecido como Dusk. Então tudo aí começa com D. E isso, pessoal, ó, é uma teoria realmente antiga, trazendo e meio que contextualizando para o capítulo atual. Deixo nas mãos de vocês agora para comentarem aqui embaixo quais são as suas opiniões, o que vocês acharam da análise do capítulo 1117, quais são seus pensamentos e o que é que vocês mais querem ver. É Vinatsu Juro vs Zoro, robô gigante contra Gorosei ou a verdade sobre os D? Vamos lá, discussão aberta, vamos aqui nos comentários do espaço de vocês. Quero também dizer que próxima semana não teremos pausa, teremos então um capítulo de One Piece 1118 para vocês e eu trarei com certeza. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, foi um prazer trazer essa análise e nos vemos no próximo vídeo. Só não esquece de deixar o like se você gostou e se inscreve se não for inscrito, porque o Hashira está falando e vazando. Eu fui!